pessoal, tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma semana? Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com você sempre conteúdos que possam nos ajudar a ter uma saúde melhor, tanto emocional quanto física. Por aqui vamos de música animada, gente, eu amo música. Vocês aí, também gostam? Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que é muito importante e que pode nos ajudar em todas as nossas relações, que é a respeito da nossa criança interior. Você já ouviu falar esse termo, criança interior? O que significa e qual é a importância dele para a nossa vida? Criança interior tem a ver com as nossas formas de conhecer e experimentar o mundo que nós tivemos na infância. Todos nós temos uma criança interior. Afinal de contas, todos somos crianças, passamos pelas fases da vida, logo lá no iniciozinho. E a criança interior, ela vai ser carregada pelo adulto durante toda a sua vida. Aquela forma de conhecer o mundo, nas relações em que a criança viveu, como que ela interpretou aquelas situações, podem definir o adulto que ela se tornará. Então, as interpretações da criança, elas servem também para poder gerenciar como que aquele adulto vai pensar, vai agir. Então, olha como é importante a gente parar, olhar para o nosso passado e perceber como que nós nos relacionávamos durante essa fase. E isso, gente, não importa a idade. Não importa a idade que nós tenhamos, é possível você experimentar, relembrar como que você era quando criança e trazer esses elementos do inconsciente, por assim dizer, para que você possa entender como você age hoje em dia. E essa parte inconsciente, né, da nossa mente, onde nós carregamos necessidades não satisfeitas, experiências vividas, traumas sofridos, também a nossa criatividade, né, a nossa parte lúdica, a parte de ser criança, isso pode nos afetar de uma forma como todas as nossas relações. E é interessante a gente perceber também que algumas características disfuncionais que nós acabamos levando para a vida, como por exemplo, baixa autoestima, imagem corporal distorcida, medo de errar, medo de críticas. Isso mostra como que a nossa criança interior está ferida. E aí a importância da gente entender esse conceito, encontrar a nossa criança e poder acolher ou cuidar dela. Então isso é bem interessante, gente. Isso nos ajuda, inclusive, a gente estabelecer uma paz com o nosso passado, com a nossa história de vida, com as relações que nós tivemos. Algumas verdades acabam sendo ditas para a criança e gerando esses sentimentos disfuncionais, como a gente citou, inclusive o medo de errar. Por exemplo, as crianças, elas absorvem tudo que os adultos falam para ela, de uma forma muito direta. Então, a criança ela tem uma visão egocêntrica, ela acha que tudo é para ela e por ela. Então, ela quer total atenção, total direcionamento dos adultos para ela. E também, tudo que os adultos projetam para a criança também vem de uma forma muito unilateral. Então, a criança acaba absorvendo tudo aquilo. E em determinadas circunstâncias, ela também vai fazer uma interpretação que pode ser equivocada da realidade que ela vive. Por exemplo, associar uma criança ter um sentimento de abandono porque os pais ou um dos pais precisam trabalhar fora. A criança pode fazer essa relação. Ou então, quando a criança ela ouve frases disfuncionais que acabam internalizando ou rotulando ela para a vida toda. Vejam só algumas dessas frases, algumas dessas verdades que acabam sendo ditas nas relações com os adultos e que se tornam referência na vida da criança. Por exemplo, frases de você é muito chato, você é muito tímido,
Ou então, você não tem modos, você deveria ser como seu irmão, como seu colega. Ah, a culpa foi sua. Se eu fiquei zangado com você é porque a culpa foi sua. Então vejam que essas frases, elas acabam sendo internalizadas pela criança como se fossem verdades. E aí se manifesta naqueles sintomas que eu citei, né? Nas emoções disfuncionais que vão, em determinados momentos da vida, quando o adulto passar por alguma situação em que essa lembrança, essa emoção é revivida, a emoção vem à tona. E aí a criança interior vem à tona. Por isso que muitas vezes a gente se pega tendo atitudes ou pensamentos como se fosse uma criança. Talvez não era para tanto aquela nossa forma de agir ou de pensar. Mas como tem uma feridinha lá atrás, naquela criança, é o que vai sobressair naquela situação. E aí nós vamos ter um adulto que vai ficar revivendo essas emoções e trazendo alguns aspectos disfuncionais para a sua vida. Olha que interessante, gente. Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito de criança interior. E, acima de tudo, além de entender, é preciso também que nós conduzamos a nossa criança interior a ressignificar essas memórias para que ela possa se sentir acolhida, protegida por um adulto, que hoje somos nós, em que a gente tem madureza, experiência, conhecimento, maturidade, para entender que nós não precisamos associar toda a nossa história de vida, quem nós somos hoje, com situações que a gente viveu lá na nossa infância. Porque aquele conceito ali, aquela forma de agir, a criança encontrou de estratégia para sobreviver àquela situação, para entender e conhecer aquele momento que ela passou, mas que não é mais o que a gente vive hoje. Então, olha só que interessante. E tem um e-book, que inclusive eu postei no Stories semana passada, publicado pelo Álvaro Biano, que é o primeiro de 3 e-books, onde a busca por encontrar, acolher e cuidar da criança interior é guiado nesse e-book. Então, o primeiro desses 3 livros já está disponível. Você, inclusive, pode adquirir por um valor simbólico e ter ali estratégias de como que você pode encontrar a sua criança. E é muito gostoso, gente, esse processo de encontro, você resgatar essa criança interior. Aí alguns podem falar assim, Camila, mas eu não lembro nada da minha infância. Eu praticamente não tenho lembrança dessa fase. Ainda assim, é possível você encontrar a sua criança interior através de estratégias onde você busca elementos que vão associar como que você viveu nessa fase da vida e que estão te afetando até hoje. Então vale a pena, gente. Adquiram esse e-book. Se quiserem, pode me mandar um direct, que eu mando diretamente o link para vocês, para poder adquirir. E pensem um pouco essa semana sobre momentos em que você se percebe agindo como uma criança. Em que você percebe que alguma coisa ali vem de algo muito antigo, muito enraizado. E depois, racionalmente, olhando para aquela situação, não era para tanto. É como se fosse uma criança agindo ali, tá bom? E aí nós vamos continuar falando sobre esses aspectos mais para frente, trazendo elementos para que vocês possam também cuidar dessa criança, ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!